Ainda ontem eu fiz uma audiência na vara da família e percebi ali, doutor, que a mãe e o pai não tinham nenhuma espécie de diálogo, né? E quando presente com o filho, certamente, né, as palavras ali iam no sentido de denegrir uma imagem do outro. Então a criança muitas vezes ela é usada como um meio para atingir não uma convivência familiar saudável, mas para atingir o outro, né? Essa foi uma questão que eu observei ali e queria ouvir do senhor se isso é comum. Sim, isso é comum. Na verdade, nós estamos vivendo num mundo onde está muito forte o egoísmo, né? O personalismo. As pessoas pensam muito no seu bem-estar e não olham para o outro. Nem quando esse outro é o próprio filho, né? E eu não digo isso nem num processo de separação. Isso na vida comum. Quem está dizendo isso são psicólogos, são psiquiatras, nós estamos vendo vários artigos sobre isso. Nós estamos vendo o problema do celular, né? Pai ou mãe passa o dia inteiro fora de casa trabalhando, chega em casa, em vez de dar atenção para o filho, vai para o celular. E o filho também vai para o tablet ou para o celular, ou seja, é uma geração que está sendo criada por celular, ou sendo abandonada em função do celular. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo suicídio de adolescentes, nós estamos vendo suicídio de crianças, né? Então, as pessoas, eu acho que, hoje eu digo o seguinte, vara de família, hoje eu sou 50% juiz e 50% psicólogo, embora não seja formado, porque tem muito a ver com sociologia e com psicologia, uma vara de família, e até menos com direito. Então, acho que no primeiro momento as pessoas têm que começar a se conscientizar, a saber olhar para o outro, principalmente quando o outro for o seu próprio filho, né? E começar a poupar o filho de certas coisas durante o próprio relacionamento estável, seja um casamento ou união estável. E no momento de separação, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão angustiadas. Tenho certeza que seu filho está mais. E ele é mais frágil que você. Então o dever do pai, da mãe, dos avós, dos demais parentes é proteger aquele que é o mais frágil. Como dizia minha mãe, né, quando eu era pequeno, engole o choro, né? Porque você tem um bem maior a proteger. Se for o caso, e aliás é muito recomendado, paralelamente a um processo de separação, procure uma ajuda psicológica. Se não para você mesmo, pelo menos para o seu filho, né? Não envolvam o filho nas discussões do casal. Não envolvam o filho na separação. Não envolvam o filho com o andamento do processo. Isso é muito danoso para as crianças. E aí a gente também tem um fenômeno de repetição, né? Então, a pessoa que quando era criança, adolescente, sofreu esse tipo de coisa, ela tende a repetir isso quando ela for mãe, quando ele for pai, e aí fica um ciclo vicioso. E eu já vi frases do tipo, eu passei por isso, então... Ué, então o quê? Assim que vai ser, né? Se você passou por isso, se você sabe que é ruim, você quer essa coisa ruim para o seu filho? Então, antes de saber direito, vamos ser menos egoístas. Vamos olhar para o outro, principalmente quando o outro for o seu próprio filho. Perfeito. Quando se fala de alienação parental, tem vários graus, né? O leve, o que seria moderado, o que seria um caso mais grave. Gostaria que vocês percorressem por esse assunto também. Sim, o que é importante a gente também esclarecer, né? Que o magistrado, ele também dispõe de outros profissionais para que possam atuar junto na resolução daquele conflito, né? Então, o magistrado possui lá o psicólogo, possui assistente social, para que também ajude. Tem que ser uma equipe multidisciplinar para fazer com que esse ato ele seja cessado, né? Não é só uma decisão jurídica, né? Por trás disso também tem todo um embasamento do psicólogo, do assistente social, que vai auxiliar o magistrado a ter uma melhor decisão nesse sentido. Agora, os casos em que se verifica que é até mais grave, já vi decisões, doutor Fernando, que o magistrado cessou a guarda da mãe, a guarda do pai e deu a um terceiro, porque era impossível a criança viver com o pai e com a mãe. Ela com o terceiro, ela estaria mais protegida, e é isso que visa a lei, proteger o interesse da criança, do adolescente. Então o magistrado cessou a guarda dos genitores biológicos e passou para um terceiro cuidar da criança. Nesses casos são casos mais graves, evidentemente, né? O início, o que é desejável, é que permaneça com os pais biológicos, mas o magistrado verificando, o próprio advogado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, verificando que não há condição daquela criança permanecer com seus pais biológicos, evidentemente que é uma atitude mais drástica, mas ela deve ser aí embasada também por laudos de outros profissionais dos quais eu havia mencionado, para que aquela criança esteja efetivamente protegida. Realmente, deixar bem claro que muitos casos de alienação parental, eles não são dolosos. Ou seja, eles não têm a intenção. Talvez a maior parte dos casos. É aquele pai, aquela mãe, aquele avô que está envolvido emocionalmente naquele processo de separação. Às vezes está promovendo algum ato de alienação parental, mas não está nem percebendo que está fazendo isso.
É uma espetadinha aqui, uma espetadinha ali, fala mal do pai, fala mal da mãe. Às vezes nem para a criança, mas na frente, né, para outro parente, na frente da criança. Isso é um ato de alienação parental, mas às vezes a pessoa não está fazendo, como diz no popular, por maldade. Né? Poderia-se dizer que esses seriam os casos mais leves, vamos supor. Né? Agora, nós temos casos graves. Né? Casos graves, por exemplo, um genitor foi traído pelo outro. Então ele quer promover uma vingança contra o genitor que traiu. E ele utiliza o filho como instrumento desta vingança. Um exemplo. Outro exemplo. Normalmente separações envolvem questões de pensão alimentícia. Né? Que nada mais é do que, quando os pais se separam, eles continuam com os mesmos direitos e deveres em relação ao filho. Quem vai ficar com a guarda vai continuar dando a sua parcela de contribuição. Quem não ficar com a guarda vai dar a sua parcela de contribuição também na forma de pensão alimentícia. Mas aí, o que acontece? Alguém, para não pagar a pensão, vai lutar pela guarda daquela criança, não no intuito de colocar aquilo que é o melhor para a criança. Não, pensando apenas nele próprio. E se para isso ele tiver que incutir coisas na cabeça da criança, ele vai fazer isso. Né? E como o doutor falou, nós temos mecanismos legais para coibir esse tipo de coisa, que vai desde uma mera advertência até o outro extremo de reversão da guarda. E já houve caso na minha vara de reversão de guarda, de supressão de direito de visitas, ou de alargamento de direito de visitas para aquele que estava sendo a vítima da alienação parental. Nós temos esses instrumentos, né? E as pessoas precisam ficar conscientes disso. Daniela, se me permita, o doutor Claro. levanta um tema extremamente importante e as pessoas perguntam no dia a dia. Eu gostaria que o senhor também esclarecesse, doutor. O pai ou a mãe que não está pagando a pensão alimentícia tem direito às visitas? Continua com os direitos às visitas? Tá. Se vocês me permitem outra brincadeira, tem um filósofo famoso que diz o seguinte: uma coisa, outra coisa, outra coisa. Certo? Alimentos têm a ver com sustentação do filho comum. Alimentação, vestuário, escola, material escolar, remédio, etc. Certo? Sustentação física do filho comum. Só que um filho, aliás, um ser humano, ele não tem só necessidades materiais. Ele tem necessidades sentimentais também, que às vezes superam as necessidades materiais. Né? Então ele sente falta do pai, ele sente falta da mãe, às vezes sente falta de um avô. Quantos e quantos casos, até por questões financeiras, pais não vivem na casa dos avós. Né? E às vezes a falta daquele genitor vai fazer mais mal para a criança do que, eventualmente, ela ter uma alimentação de um pouco menor qualidade. Ou de faltar um lápis para levar para a aula. Né? Então, acontece muito isso. Né? Ah, não está pagando a pensão, não deixa eu visitar. Não faça isso. Não faça isso. Primeiro lugar, porque está fazendo mal para o seu filho, que não resolve nada a questão da pensão. Segundo lugar, que não precisa. Porque, me permitindo outra brincadeira, tem gente que diz que tem mais medo do juiz de família do que do juiz criminal. Né? Porque a pessoa é presa, né, tá com um problema criminal, sempre tem um habeas corpus para resolver. Agora, a prisão de alimentos dificilmente vai resolver. Né? Então, é o único caso de cobrança de dívida civil que a Constituição permite prisão. Né? Então, não precisa não deixar visitar, não precisa interferir na parte emocional da criança por causa de dívida de pensão. Está devendo pensão? Procura o advogado de sua confiança, procura a defensoria pública, entra no judiciário, cobra a pensão. Se a pessoa não pagar e não justificar, e tem que ser uma bela de uma justificativa, ele pode ir preso. Né? Então não pode e não precisa misturar uma coisa com a outra. Ótimo. Perfeito. Como eu falei no começo, essa lei ela causa muita controvérsia, né, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista, né, dos psicólogos. Inclusive, tem grupos de mães que inclusive já foram para Brasília, né, tentar barrar essa lei. O que eu quero saber é o seguinte: ela não pode ser usada de má fé? Por exemplo, um pai que ele é suspeito de abuso do filho. Né? Já aconteceram casos, inclusive, em que a mãe perdeu a guarda, porque temos ainda instituições machistas que, né, muitas vezes desfavorecem a mulher. E nesses casos, a lei ela não pode ser utilizada desse modo de má fé? Não, veja bem, a gente não pode confundir alienação parental com o dever de proteção do filho. Certo? Então, se a pessoa tem conhecimento que o outro genitor está recebendo criminosos dentro de casa, tem uma suspeita de abuso sexual com a outra criança, etc. Algo sério, não estou dizendo coisa inventada, estou dizendo coisa real. E em razão disso, a mãe ou o pai quer preservar aquela criança do contato
com a outra pessoa, isso não é alienação parental. Pelo contrário, isso é exercício do dever de proteção. Não vamos confundir uma coisa com a outra, né? E da mesma forma que existem pais, ou em menor número, mas existem também mães abusadoras, também existe a falsa denúncia, né? E aí é uma outra coisa muito séria, uma falsa denúncia de abuso sexual contra filho. Já houve casos de pais presos injustamente por causa disso e morrerem dentro da cadeia. As pessoas têm... E assim, é crime, né? Se você faz uma falsa comunicação de crime, é crime, tá lá no Código Penal. Noticiar falsamente crime. Se você dá ensejo à instauração de um procedimento criminal, sabendo que é inverídico aquele fato supostamente criminoso, também é crime. É denunciação caluniosa. E denunciação caluniosa não tem que retirar queixa. Porque a gente chama que é ação penal pública incondicionada, independe da vontade da vítima, né? Então as pessoas, às vezes, elas levantam algumas bandeiras confundindo as coisas. Agora, o que as pessoas também têm que entender é que o judiciário trabalha com provas. Infelizmente. Nós juízes somos seres humanos. Nós não temos nenhum poder excepcional fora de qualquer ser humano normal, né? Nós trabalhamos com as provas que tem dentro do processo. E isso, inclusive, é uma garantia das partes, né? O juiz não pode... como eu ouvi dizer tal coisa, eu decido assim. Não. Eu tenho que decidir conforme o que tem dentro do processo. E aí temos situações complicadas, porque existe uma notícia de abuso, mas você não sabe se teve ou se não teve. O outro se defende, né? E aí entram os mecanismos paralelos de auxílio das varas de família, que são os setores psicossociais. Nós mandamos aquela criança para uma psicóloga. Antes até disso, está sendo muito bem estruturado aqui na comarca de Jacareí o fluxo de violência. Quem está à frente disso, inclusive, é a doutora Renata Riviti, promotora da 4ª Promotoria de Justiça. E nesse fluxo, na hora que há notícia de um abuso, ou de um suposto abuso, uma das passagens desse fluxo é a conversa com uma psicóloga do município, né? E aliás, se vocês me permitem abrir um parênteses, né? Eu conversando com os juízes criminais aqui de Jacareí, a gente trocando ideias, até porque o setor psicossocial serve as duas varas criminais, a vara da infância e as duas de família, e o cobertor é curto, né? Eles vêm me justificando, dizendo que assim, eles não sabem o que acontece em Jacareí, porque está um número muito alto, até proporcionalmente em relação ao número de habitantes, de notícias e de casos reais mesmo, de que a gente chama de estupro de vulnerável, que é o abuso sexual contra criança e adolescente. Está um número muito alto aqui em Jacareí. Nós precisamos urgentemente de pensar políticas públicas para começar a reverter essa situação. Uma boa ideia que o senhor, doutor, mencionou seria a criação de mais um conselho tutelar. Criação e estruturação de mais um conselho tutelar. Contratação de mais psicólogos, tanto por parte da prefeitura quanto por parte do Poder Judiciário. Enfim, é um problema grande, muita coisa, né? Multifatorial. Mas as pessoas, antes de levantar bandeiras, precisam pensar exatamente como as coisas acontecem. E é por isso que é importante programas como esse. Perfeito. A gente vai fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente continua na conversa. O TV Câmara, a entrevista de hoje, está discutindo o tema alienação parental. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, voltamos já.